Ontem, o ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, ao ir a uma solenidade no Palácio do Planalto, disse aos repórteres que, embora sendo contra vender estatais, os Correios correm contra o relógio para evitar privatização. Tudo por causa da má gestão, roubalheira, está dando 2 bilhões de prejuízo por ano, era uma empresa muito eficiente, era ótima, mas aí foi aparelhada pelo partido, acabaram com o fundo de previdência dos funcionários, o Postales, acabaram com o Correio também, e a gente não deve esquecer que foi lá que estourou o mensalão em tempos de Lula e José Dirceu em 2005, estava no 2º ano de governo Lula. Pois é, puseram em todas as estatais dirigentes petistas que não entendem nada a não ser de interesses partidários. Estatistas de Araque que acabaram com as estatais usadas para gerar propinoduto. Aconteceu em toda parte durante esses 13 anos. E essa gente que arrombou o país não quer as correções, não quer a reforma da Previdência, geradora de um déficit monstruoso, né, que gera inflação, gera desequilíbrio das contas públicas e mais, vai acabar com as aposentadorias se não mudar a Previdência. Daqui a 10 anos não tem mais recurso para pagar. Tampouco querem reformar a antiquada CLT, que desestimula o emprego no país que está com 13 milhões de desempregados, fora 10 milhões de subempregados, fora gente que não tem nenhuma atividade econômica e que não aparece em nenhuma lista, dá 50 milhões de brasileiros. E ainda por cima tem um Ministério Público do Trabalho que se serve para alguma coisa para desestimular o emprego, já que o que a gente vê aí são coisas completamente desproporcionais de punição a empregadores, principalmente no campo. Tem mais, tem uma justiça do trabalho que não harmoniza capital e trabalho. Parece que é feita para ser a justiça do trabalhador, e não do trabalho, que é a relação entre o empregador e trabalhador. E ainda tem um Supremo que anula acordos trabalhistas feitos entre sindicatos, né, e empresas, e anula simplesmente, como se o sindicato não existisse desde os tempos de Getúlio e já tem maturidade suficiente para fazer acordo, né? Ou seja, parece que não querem que sobreviva aquele que gera emprego. Pelo menos já saiu a lei da terceirização, está para ser sancionada pelo presidente Temer. Renan Calheiros foi pedir para não sancionar, dizendo que ainda tem um projeto tramitando no Senado, que é complementar. E ainda estamos discutindo uma jabuticaba, porque só tem no Brasil o que é atividade meio e o que é atividade fim. É ridícula essa discussão que não existe em lugar nenhum do mundo. Carne fraca. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou que das 27 superintendências estaduais do Ministério da Agricultura, 10 são ocupadas por indicados políticos. Sobram 17, pelo menos, de gente técnica de carreira, né? É difícil funcionar um país num momento em que nomeações não levam em conta o mérito, e sim a indicação política, o interesse de partidos políticos, claro, para ter seu feudo. É assim que funciona, né? É assim que foi tudo, muito mais do que agora, nesses 13 anos do Partido 13. O caso da chapa Dilma Temer, que começou com uma ação promovida pelo PSDB, pode ter um desfecho mais rápido do que se imaginava, né? Falava-se muito em empurrar com a barriga até o ano que vem, mas agora o ministro relator, Herman Benjamin, pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, para marcar a data do julgamento. Ainda está faltando o parecer da promotoria, isso é necessário, né?
ele já está distribuindo aos outros 6 juízes do TSE o seu relatório pronto. Entre eles, os ministros do Supremo Gilmar Mendes, Rosa Weber e Luiz Fux, que participam com outros 4 de outras origens, como o relator, que é do Superior Tribunal de Justiça, e mais um companheiro dele. Outros 2 são indicados pela advocacia. Um deles, Henrique Neves, termina o seu mandato no dia 16 de abril. E o ministro Gilmar Mendes pode estabelecer um julgamento antes disso. Acho que é melhor assim do que ficar na dúvida e empurrar com a barriga, né? O PSDB, que é o autor da ação, foi quem pediu a ação, nas alegações finais diz ter encontrado provas, indícios, testemunhos contra a presidente Dilma, mas não contra o atual presidente Temer. Segundo as alegações finais do PSDB, não se encontrou nada contra Michel Temer, que ele estaria isento de culpa nessa ação. Ou seja, o PSDB, que passou a ocupar o governo, agora livra Temer e aperta mais a acusação na direção de Dilma.